Teologia Básica. Estudo 8. A inerrância da Bíblia. Inerrância significa que a Bíblia não tem erros. Esse conceito é constantemente atacado e o combate a ele ou não tem estabelecido uma linha divisória entre os evangélicos. A importância da inerrância. 1. Inerrância declarada. Não é possível crer na Bíblia sem crer na inerrância total. Crer que ela pode ter erros é torná-la totalmente indigna de confiança, já que não é possível estabelecer até onde os erros chegariam. Matérias como cristologia e soteriologia perderiam a credibilidade por falta de certeza de que a Bíblia as expõe corretamente. Não importa que tamanhos sejam os erros da Bíblia. O menor deles faz com que as doutrinas bíblicas entrem em colapso. Algumas consequências disso seriam: a. Visão liberal da seriedade do adultério. B. Visão liberal da seriedade do homossexualismo. C. Visão liberal do divórcio e do novo casamento. D. Reinterpretação cultural de alguns ensinos da Bíblia. Submissão da mulher, obediência civil e sexo antes do casamento. E. Tendência a encarar a Bíblia pela ótica da psicologia moderna. 2. Inerrância diluída. Para muitos, brigar pela inerrância da Bíblia é fazer uma tempestade em um copo de água. Esses dizem que a Bíblia não fala claramente sobre sua inerrância. Contudo, para fazerem tal afirmação, eles teriam de mostrar que ela também não ensina isso de modo claro. O fato de a Bíblia não falar sobre a inerrância usando esse termo, não quer dizer que essa verdade não seja exposta pela Bíblia. É como a doutrina da Trindade, a qual não é apoiada por um texto sequer que contenha a palavra Trindade e, nem por isso, é menos verdadeira e bíblica. Do mesmo modo, Jesus nunca disse, "Eu sou Deus", contudo a evidência bíblica atesta sua divindade. Esse tipo de exigência de só se crer se houver um versículo que, com todas as letras, exponha e encerre a questão, não é o meio correto de interpretação das Escrituras. Usando esse critério, seria válido dizer que o time vencedor de um torneio não é campeão porque perdeu uma partida no decorrer do campeonato para a equipe que ficou em último lugar. Outro ataque contra a inerrância é dizer que ela é uma doutrina nova e que a Igreja nunca se preocupou com isso no passado. A inerrância, na verdade, foi defendida por pessoas como Jesus, Jó 10, 35, e Paulo, 2 Tim 3, 16. Sem falar de homens de Deus que a defenderam de modo veemente. Agostinho, 354-430, afirmou, as consequências mais desastrosas devem seguir-se a crença de que existe algo falso no livro sagrado. Isso equivale a dizer que os homens por meio dos quais as Escrituras chegaram até nós, encarregados de colocá-las por escrito, registraram algo falso nesses livros. Se nesse sagrado santuário de autoridade se admitir a possibilidade de haver uma só declaração falsa, não restará uma única sentença desses livros que, parecendo a alguém difícil de praticar ou de nela crer, não possa ser explicada pela mesma regra fatal como uma afirmação na qual o autor, intencionalmente, declarou o que não era verdade. Epístola B. Tomás de Aquino, de 1224 a 1274. Nenhuma falsidade pode fundamentar o sentido literal das Escrituras. Suma Teológica, C. Lutero, as Escrituras jamais errarão. D. John Wesley, se existe qualquer erro na Bíblia, bem poderiam existir 1000 deles. Se existe uma só falsidade naquele livro, não proveio do Deus da verdade. B. O significado da inerrância.
A inerrância significa que tudo que a Bíblia ensina e apresenta é verdadeiro, podendo incluir aproximações, citações livres, linguagem figurada e narrativas diferentes do mesmo evento desde que não se contradigam. 20. É claro que essa forma complexa de se transmitir a verdade cria diversas aparentes dificuldades, sem contudo, apresentar erros. Alguns exemplos são: A. 1 Codes 8 diz que 23 mil morreram em um só dia e Enem 25, 9 afirma que foram 24 mil, sem incluir a restrição em um só dia. B. Linguagem figurada como nascer e pôr do sol. Apesar de não condizer com o que a ciência já descobriu, são as expressões corretas da observação humana e linguagem corriqueira ainda hoje. C. MC 10, 46-52 e LC 18, 35-43 contam que Jesus curou um cego em Jericó, enquanto MT 20, 29-34 diz que eram 2 cegos. Na verdade havia 2 cegos, mas Marcos e Lucas contaram a história de um deles, Bartimeu. O entendimento do tipo de linguagem usado e o propósito do autor devem ser levados em conta. Caso contrário, teremos dificuldades de conciliar textos como o de MT 4, 4, que diz que o homem deve viver das palavras que procedem da boca de Deus, em comparação com 2TM3, 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se a inerrância nos ensinos de Cristo. 1. As evidências de MT 4, 1:11. A. Jesus disse, referindo-se às Escrituras, que o homem deveria viver de toda palavra que sai da boca de Deus. V4 confronte com DT 8, 3. B. Quando Satanás citou o SL 91, 11-12, ele omitiu uma parte do V11 que muda completamente o sentido do texto, mostrando que a ideia não era a de que Deus protege de riscos desnecessários e descabidos. Jesus respondeu que fazer uso do texto desse modo era tentar a Deus, já que o homem deve viver de toda palavra que procede de Deus. E C. A resposta de Jesus a Satanás foi, está escrito, Vivenda 4, 7,10. 2. As evidências do Antigo Testamento usadas por Cristo. A. Jesus reconheceu que Adão e Eva eram pessoas reais, criadas por Deus, e agiram de maneiras específicas, MT 19, 3-5, MC 10, 6-8, B. Creu serem verdadeiros os eventos envolvendo os dias de Noé, MT 24, 38-39, e LC 17, 26-27, C. Confirmou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e a historicidade de Ló e da sua esposa, MT.15, LC 17, 28-29, e D. Aceitou como verdadeira a história de Jonas e o peixe, MT 12, 40, e a historicidade de Isaías, MT 12, 17, Elias, MT 17, 11-12, Daniel, MT 24, 15, Abel, MT 23, 35, Zacarias, MT 23, 35, Abiatar, MC 2, 26, Davi, MT 22, 45, Moisés e seus escritos, MT 8, 4, Jó 5, 46, Abraão, Isaque e Jacó, MT 8, 11, Jó 8, 39. 3. A evidência de MT 5, 17-18. O termo a lei e os profetas envolvia todo o Antigo Testamento. Jesus disse que ele jamais passaria, sem que se cumprisse nem mesmo um i ou um tio, ara, ou a menor letra ou traço, NVI.
Ao dizer isso, Jesus se referiu ao Iod, a menor letra do alfabeto hebraico. Também se referiu ao que é chamado de tio ou traço, que é um pequeno sinal gráfico que diferencia letras hebraicas muito parecidas como o Bait e o Kaf ou o Dalet e o Resh. Isso demonstra a confiança que Jesus tinha em cada palavra das Escrituras. 4. A evidência de 10.31-38. Depois de afirmar sua divindade, Jó 10:30, os judeus se enfureceram e quiseram apedrejá-lo. Jesus os dissuadiu dessa ideia citando o Salmo 82, ao qual chamou de lei. Disse que se aos homens foi atribuído o termo deuses, devido à alta posição a eles concedida, era correto que ele usasse o mesmo termo para si devido à unidade que tinha com o Pai. O interessante é que essa argumentação não se apoiou em livros ou capítulos da Bíblia, mas em uma palavra, Elohim, que significa Deus. Isso mostra, mais uma vez, que Jesus cria na inspiração de cada palavra, mesmo as que estão presentes em um salmo que não é nem famoso, nem fundamental no Antigo Testamento. Jesus, ao citá-lo, ainda afirmou que a Escritura não pode falhar, v. 35. 5. A evidência de Mt 22, 23 e 33. Jesus expôs o erro dos saduceus de crer no Pentateuco, mas não nos anjos e na ressurreição. Acusou-os de errarem por não conhecerem nem as Escrituras, nem o poder de Deus, v. 29. Jesus disse que a pergunta que fizeram era irrelevante, pois no céu seremos como anjos, os quais não se casam, v. 30. Também citou o texto de Esdras 6 para provar que há vida após a morte, mostrando que foi dito a Moisés que Deus era Deus de Abraão, Isaque e Jacó mesmo que eles tivessem morrido muitos anos antes. 6. A evidência de Mt 22, 41-46. Em primeiro lugar, Jesus disse que Davi falou pelo Espírito, v. 43, demonstrando sua convicção na inspiração das mínimas palavras. Foi apoiado em uma mínima palavra que ele provou que o Messias não era apenas filho de Davi, mas também o Deus de Davi. Ele se apoiou na palavra meu, disse o Senhor ao meu Senhor. A divindade de Jesus foi apoiada nessa pequena palavra, pois Jesus tinha convicção de que cada uma delas vinha de Deus. De passagens problemáticas. A Bíblia tem algumas dificuldades. Elas, na verdade, não constituem erros, mas aparentes discrepâncias que são solucionadas quando analisadas com cuidado. Também lembramos que cremos na inspiração da mesma forma que cremos na divindade, pela fé. Mesmo quando os homens tentam provar que Deus não existe, nossa fé fica inabalada. Do mesmo modo, diante de dificuldades na Bíblia, nossa fé mantém nosso conceito sobre a inerrância, pois cremos que as Escrituras nos foram dadas por Deus. 2 Tim 3, 16, 2p1, 21. 1. As duas narrativas da criação. Enquanto Gen 1, 11-12 diz que as plantas foram criadas no terceiro dia, Gen 2, 5 dá a entender que não havia plantas antes da criação do homem, o que só ocorreu no sexto dia. Na verdade, Gen 2.5 não fala de todo tipo de planta, mas das que precisam ser lavradas ou cultivadas pelo homem, de modo que Gen 2, 5 é um complemento do que foi dito em Gen 1, 11-12. Do mesmo modo, foi dito em Gen 1, 27 que Deus criou homem e mulher, cujos eventos depois foram detalhados no relato de Gen 2, 18 e 23. 2. A esposa de Caim. A pergunta é,
se só existia a família de Adão, onde Caim encontrou sua esposa? A resposta está no texto de Gênesis 5:4 que diz que Adão gerou filhos e filhas. A esposa de Caim, assim como a de Sete, foi uma das suas irmãs. Tal casamento não gerou nenhum tipo de anomalia, como é arriscado acontecer hoje, porque os genes defeituosos que produzem esses tipos de mal não estavam presentes na criação de Deus. Antes de ficarmos chocados com isso, devemos lembrar que esse tipo de casamento voltou a acontecer depois do dilúvio entre os nitos de Noé, quando o casamento de parentesco mais distante possível era entre primos. O próprio Abraão se casou com sua meio-irmã, Gênesis 20:12. Só mais adiante Deus proibiu esse tipo de relação, Levi 18:6. 3, Enem 25:9. Moisés disse que a praga que seguiu a adoração de Israel a Baal-Peor matou 24.000 pessoas, enquanto Paulo diz que foram 23.000, 1 Códex 8. A diferença dos dois relatos está no fato de Paulo dizer que 23.000 morreram em um só dia. As outras mortes provavelmente ocorreram depois. Outra possibilidade que não afeta a inerrância seria o arredondamento por parte dos dois autores, assim como nós fazemos ao nos referirmos a uma viagem de 1.500 quilômetros, quando, na verdade, a distância correta era de 1.523 quilômetros. 4. Quem fez Davi contar os israelitas? 2 SM 24, 1 CR 21, 1. Um texto diz que foi Deus e outro diz que foi Satanás. Na verdade, Deus, soberanamente, usou Satanás para cumprir seu plano do mesmo modo que o fez para manter a humildade de Paulo por intermédio do espinho na carne, o qual Paulo chamou de mensageiro de Satanás. 2 Cor 12:7. 5. Quem matou Golias? 2 SM 21, 19, 1 SM 17, 50. Quem matou Golias foi Davi ou Elanã? Nesse caso, o problema é de cópia. Comparando com um CR 25, percebemos que o copista errou ao copiar 2 SM 21, 19, cuja provável mensagem seria: e Elanã, filho de Jair, ou Jaaré-Tesselão, Félio Alome, irmão de Golias. 6. Certos números apresentados em 2 SM 24 e 1 CR 21. O texto de 2 SM 24, 9 registra 800.000 em Israel e 500.000 em Judá, enquanto 1 CR 21, 5 apresenta 1,1 milhão em Israel e 470.000 em Judá. No registro de 2 SM 24, o número não inclui o exército permanente de 288.000, 1 CR 27, 1,15, nem os 12.000 especificamente destacados para Jerusalém, 2 CR 1,14, que, somados aos 800.000, dá exatos 1,1 milhão. Já os 470.000 de 1 CR 21 não incluem os 30.000 do exército permanente de Judá, 2 SM 6, 1, B. O de castigo pela contagem é de 7 anos em 2 SM 24, 13 e de 3 anos em 1 CR 21, 12. Esse é mais um erro de cópia. Isso se deve à semelhança entre as letras hebraicas usadas para grafar os números 3 e 7. O correto é que eram 3 anos e, por causa disso, a versão NVI traduz 1 CR 21 desse modo. 7. As medidas de 2 CR 4.2. As medidas do mar de fundição não batem,
pois diz que o diâmetro dele era de 450 centímetros. Porém, quando diz que a circunferência era de 13,5 metros, percebemos que essa não é a circunferência de um círculo cujo diâmetro mede 450 centímetros, mas sim, 430 centímetros. Há uma discrepância de 20 centímetros. Entretanto, o V5 desfaz essa impressão ao dizer que a espessura da borda era de 10 centímetros. Ou seja, o mar de bronze de circunferência interna de 13,5 metros, cujo diâmetro era de 430 centímetros, tinha de diâmetro total, incluindo 20 centímetros da espessura das duas bordas externas, exatos 450 centímetros. 8. Levar o bordão, MC6, 8, LC9, 3. Jesus permitiu ou não levar o cajado? Na verdade, Jesus permitiu que os discípulos levassem um cajado que possuíssem. Contudo, caso não tivessem, não deveriam levar um na viagem. Chegamos a essa conclusão ao observar MT 10 de setembro de 2010, que diz que tais coisas não deveriam ser adquiridas para a viagem, não que não pudessem ser usadas. É o caso de não poder levar duas sandálias, podendo, contudo, levar uma, a que ia no pé. A intenção de Jesus era que os discípulos não fizessem provisão especial para essa missão. 9. A semente de mostarda, MT 13, 32. Jesus disse que a semente de mostarda era a menor das sementes. Porém, sabe-se que há sementes menores. Mas, quando Jesus falou isso, disse que era a semente que um homem plantou no seu campo. Fica claro que Jesus apelou para a experiência dos judeus, que, das espécies cultivadas, tinha a mostarda como o exemplar de menor semente. 10. Os cegos de Jericó, MT 20, 29 e 34, MC 10, 46 e 52, LC 18, 35 e 43. Eram um ou dois cegos. Como já vimos, eram dois e Mateus está certo em sua afirmação. Porém, Lucas e Marcos se concentraram em um só deles. O motivo disso é que, provavelmente, ele era muito conhecido e isso justifica eles terem citado seu nome, Bar-Jesus. 11. O pai de Zacarias, MT 23, 35. Zacarias era filho de Beraquias, Zici 1, ou de Joiada, 2 CR 24, 20. Na verdade, esses dois Zacarias são pessoas diferentes. O Zacarias de 2 CR 24, 20 e 21 viveu antes do cativeiro babilônico e foi apedrejado. O outro Zacarias é o profeta autor do livro que leva seu nome. Ele viveu no período posterior ao exílio e era filho de um homem chamado Beraquias. Apesar de as escrituras não falarem que ele foi martirizado, esse é a quem, provavelmente, Jesus se referiu, citando corretamente o nome do seu pai e usando um profeta dos tempos do encerramento do AT, traçando uma linha do início ao fim da história registrada no AT ao dizer de Abel a Zacarias. 12. Zacarias versus Jeremias, MT 27, 9 e 10. Mateus cita Jeremias a respeito de um texto que encontramos em Zici 11, 12 e 13. Esse pode, tanto ser um erro de cópia, como um modo de os judeus pós-exílio se referirem às escrituras. Jeremias é o primeiro livro do Talmud babilônico e o profeta era proeminente na mente dos judeus dos tempos de Jesus, MT 16, 14.
Assim, Mateus pode ter se referido às Escrituras citando Jeremias, além de ter em mente os eventos relacionados à casa do oleiro registrados em J.R. 18 e 19. 13. Isaías versus Malaquias, MC 1, 2 e 3. Marcos cita um texto de Malaquias dizendo ser de Isaías. Provavelmente, Marcos usa Isaías com a intenção de associá-lo não àquele texto em particular, mas ao assunto como um todo que era a pessoa de Cristo, a quem ele acabara de mencionar. Nesse caso, o profeta Isaías é notável, pois fala muito do Messias, principalmente em Is 53, texto esse conhecido como o servo sofredor. Devemos lembrar que a ótica sob a qual Marcos apresenta Jesus em seu evangelho é a de Jesus como servo. 14. Abiatar versus Aimeleque, MC 2, 26. Marcos diz que Davi comeu os pães da proposição nos dias de Abiatar, mas um SM 21, 1:6 diz que o sumo sacerdote era Aimeleque, pai de Abiatar, um SM 22, 20. Contudo, Jesus não se referiu a Abiatar como sendo o sumo sacerdote, mas disse nos dias de Abiatar. Na sequência do relato histórico, Saul mandou matar Aimeleque e os seus, mas Abiatar conseguiu sobreviver, tornando-se sumo sacerdote durante todo o reinado de Davi, sendo deposto apenas no início do reinado de Salomão, 1 RS 2, 27. Assim, o fato histórico em questão realmente aconteceu nos dias de Abiatar e não necessariamente enquanto ele exercia o sumo sacerdócio. 15. A morte de Judas. Et 1.8 diz que Judas precipitou-se, rompendo-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, enquanto MT 27, 5 diz que ele foi enforcar-se. Os dois relatos se completam. Judas tentou se enforcar e, devido a algum imprevisto como a ruptura da corda ou do galho, ele caiu de um lugar alto, o que causou os danos citados em Et 1:8. 16. Problemas em Et 7. Atos 7 apresenta um discurso de Estevão ao Sinédrio que apresenta algumas dificuldades. Nesse caso, mesmo que Estevão tivesse errado, Lucas registrou corretamente suas palavras. Contudo, as dificuldades apresentadas no discurso de Estevão não precisam necessariamente estar erradas. Em Et 7, 6, Estevão diz que o cativeiro durou 400 anos, assim como de En 15, 13, enquanto Es 12, 40 menciona 430 anos. Se observarmos bem, o texto de Es 12, 40 diz que o povo habitou no Egito por 430 anos. Estevão, por sua vez, falou que a escravidão durou 400 anos. Outro problema está em Et 7, 14 onde Estevão diz que a família de Jacó tinha 75 pessoas, enquanto de En 46, 27 diz que eram 70. Estevão deve ter se referido ao texto da Septuaginta, o qual registra, em Es 1, 5, o número de 75 pessoas, o que inclui o filho e o neto de Manassés e 2 filhos e um neto de Efraim.